verdade, Pedro. O monitor dela não tem webcam, não. Ah, entendi. Então, ó, peraí, vou passar aqui para vocês a página da apostila, beleza? Para vocês abrirem aí no modo certinho. Que vai ser a páginazinha, quer ver? 162? Não, tá alto. 154. Eu tenho até uma tarefinha para olhar, não tem? Acertou, Otávio aí, Pedro. Opa, peraí. Ô, Pedro, tanto que é ruim ir pro rolê e fica de vela. Ah, fica ativo, rapaz. Você tava no rodízio de pizza, comeu 20 pedaços de pizza. O que você está reclamando aí? Ah, não, viu? Você vai no rolê, você fica de vela, mas pelo menos se alimenta bem, né? Tá certo, tem que comer bem. Você vai no rodízio é pra comer, ó. Ô, Não, Luquinha, mas não tinha nenhuma menina no rodízio. É porque é festa, né, do patrão do meu pai, e daí foi num rodízio de pizza. Eu não sei então se você já foi. então você ficou de. Então você ficou de vela de quem, Elian? Você estava na festa do patrão do seu pai? Não, Ah, não, eu não podia sair, eu não podia, eu queria dar uns rolê, né? e dá uns rolê, Pegar. rapaz. Cativo. Acaba com a tua Tem que raça, ser hein? Olha o papo do assim, né? cara, mano. Ó, ô, moçadinha, deixa eu ver as tarefas aí. Página... Peraí, pegar uma apostila. Cadê o seu Igor? Cadê? Deixa eu ver. Qual que é a 154. página, Pedro? Página 154, Luquinha. Eu vou compartilhar aí na tela e tal. Ô, Igor, sai dessa cachoeira, Igor. Fica ativo, bicho. Você tem que estar aí na sala de aula, moleque. Nossa senhora, o cara. Tá, olha lá, os peixes esquisitos ali do lado da cabeça do menino. Ah, não, pelo amor de O Deus. Igor é muito queima graxa, Pedro. Não liga, Ah, não. não, as coisas, menino doido. Rapaz, o outro lá tá no meio do caminhão. Pelo amor de Deus, anda os três quesitos lá em cima. Ah, isso aí é coisa de gente maluca. Ô, dona Dani, página 154, por gentileza. Já vira a postilinha aí para me mostrar a tarefa feita. Ah, agora o Igão brilhou, hein, velho? Foi pra São... Sabe nem onde que é essa cidade aí, ô Igor? Tá ligado que cidade é essa? Ou não sabe nada? Fala aí no microfone, rapaz. Deixa eu ouvir. Oi, Onde que é isso aí que você tá agora? San Fierro. Hã? sei lá. San Fierro. San Fierro, rapaz. O outro rapazinho ele tá inventando o nome do lugar, bicho. San Fierro. Ô, Eu tô Pedro, eu lá, já vi essa ponte no GTA? Isso é eu bom tô no demais. Rio de Janeiro. Ah, entendi. Tô vendo ali o pão de açúcar mesmo na sua cabeça. É muito bom, hein? Zito, rapaz. Ô, Dani, tá na página certa aí? Tranquilo? Ó, cadê a câmerazinha? Show. Cadê a câmerazinha do Otávio? O Luquinha tá sem câmera. A Lana tá sem câmera. Página 154. Ué, Luquinha, me falaram que você tava sem câmera? Antes eu tava. Não, antes eu tava. Agora eu arrumei. Show. Já Tomara tá que com... fica, né? Porque senão quebrar de novo. vão. Mas é porque você fica aprontando, rapaz. Fica aí jogando celular pro alto, entendeu? Fazendo coisa esquisita. Do jeito que esse celular aqui mesmo dá raiva, dá vontade de tacar mesmo. Seguinte, o Otávio, sossegou aí, já achou, foi atrás do lápis e caneta e borracha para marcar? Moçada, seguinte, Pera aí, meu filho. vou compartilhar a minha tela com vocês, beleza? Quero o seguinte, ó, tá no jeito aí? Canetinha, beleza? Espero que sim, né? Espero que sim, para não ter que ficar Ô, Pedro, mandando. atividade 2.
Atividade 2. Nós já vamos grifar. Ô, Pedro, Diga. Peraí, deixa eu te mudou pra mandar 3 aqui. pontas. Mudou o quê? Não escutei. Para 3 pontas. Não entendi nada, não entendi nada. Mudei para 3 pontas. Onde tava o seu zap não também. Você mudou para 3 pontas? O que tem de bom em 3 pontas, rapaz? Ah lá, aí a igreja. Eu não tô te vendo, não. Eu tô abrindo a minha tela aqui. Nossa senhora. O cara é muito nerd, velho. Ô, Raniel, beleza. Já vi aqui. Valeu, me chamou de inteligente. Ó. Cara Eu esperto. não Ô, sei se ele é Pedro. retardado ou se ele é nerd, velho. Oi. Te mandar a foto aqui lá no seu WhatsApp. Eliana, você não sabe quem é nerd, é pessoa inteligente. Né? Ó, presta Então, você é um atenção. retardado. Nerd de outra maneira, filho. Presta atenção. Se liga. Nós temos aqui na atividade 2, certo? Uma igreja num barco, tá vendo? Vocês conseguiram sacar isso? E o que eu queria que vocês tivessem entendido, Aí, dona Pedro. Dani? O que essa charge está falando? O que essa charge está representando? O que esse desenho coloca? Significa que alguém construiu uma igreja em cima de um barco e colocou esse barco para navegar? Não. Tá? O que essa imagem aí representa é o seguinte, é que essa igreja, ou seja, a Igreja Católica, está passando por tantos problemas, está sendo tão criticada por conta do seu comportamento, que ela está num barco prestes a afundar. Certo? Ou seja, a Igreja Católica está para poder, tá para entrar em declínio, está para sofrer aí perdas por conta do seu comportamento. Qual comportamento? Enganar os fiéis, só pensar no lucro, rezar missa numa língua que ninguém conhece, e esse tipo de relação, né, esse tipo de enganação, significa que a Igreja Católica não estava sendo honesta com seus fiéis, estava vendendo pecado, estava vendendo perdão, né? Isso também era uma ação que era considerada uma ação de baixa fé, né? Por quê? Porque engana o fiel. Né? O poder da igreja não tem o poder de salvar a alma das pessoas, só Deus podia salvar. E os padres vendiam o perdão como se eles tivessem esse poder todo, divino. Né? E o fiel, coitado do fiel, a pessoa paga porque acha que, né, confia no padre, confia na Igreja Católica e nem imagina que está sendo enganada. Certo? Só que, quanto mais a Igreja Católica realizava esse tipo de comportamento, mais os fiéis iam percebendo que ela estava desonesta, né? Mais eles iam percebendo que ela condena a riqueza, a Igreja Católica falava que as pessoas não podiam explorar a outra, e no final das contas eles percebiam que, na real, a Igreja estava fazendo justamente esse tipo de prática. Então começaram a surgir críticas dentro da própria Igreja. Olha isso, hoje nós vamos ver o surgimento de uma nova religião aparecendo na Europa, beleza? Nós vamos chamar ela de Igreja Luterana, tá? E essa Igreja Luterana, ela vai dar início a uma série de mudanças. Por quê? Porque antes a Igreja Católica dominava sozinho, né? Ou seja, ela era praticamente a única igreja que existia no continente, e agora ela vai ter que enfrentar espaço, né, dividir espaço com outras religiões cristãs. Beleza? Então preparem para grifar, porque essa primeira igreja surge na Alemanha, e esse personagem, né, esse primeiro padre, que era da Igreja Católica, e vai dar início a uma igreja nova, tá? Vai começar uma igreja nova, precisa ser estudado, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, esse personagem ele se chama Martinho Lutero, ou Martim Lutero, certo? E ele vai fundar a Igreja Luterana, beleza? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês grifassem é só a primeira linha, ok? E a primeira linha que vai até o século XVI. Para vocês entenderem que o primeiro local
o local dessa primeira igreja, que vai... O local Ô, dessa... Pedro, Oi, eu já te mostrei a tarefa. já, você me mandou ela pelo WhatsApp. Ô, Pedro, o senhor viu? Ah, vou mostrar de novo. Tá, deixa eu ver. Ô, Luquinha, não tinha visto a sua não, perdão. Boa, 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 boa. Espera aí, deixa eu anotar aqui, calma aí. Vocês viram, enquanto isso, vocês viram o que é para Oi, Eu te enviei lá a tarefa. tá. Para quem chegou agora aí, ó, Filipão, se liga. Página 154. Beleza? Já página. Página 154. E para grifar aí a primeira linha desse parágrafo. Então, o que eu queria que vocês sacassem? Que essa nova igreja que vai aparecer, essa nova igreja cristã, né, mas que não vai ser a igreja católica, que ela vai ser uma igreja luterana, ela vai surgir na Alemanha. Tá? E qual é o problema da Alemanha? Que a igreja católica tem influências, grifem para mim, ó, primeira linha do outro parágrafo. Certo? Viram aí? Ô, Igor, parou de brincar? É para grifar, rapá. Ó, a Igreja Católica tinha bastante influência na região da Alemanha, controlavam, né, ou seja, os padres, velho, os bispos da Alemanha, né, que viviam na Alemanha, eram donos de muita terra, tinham muito território e ganhavam muito dinheiro cobrando dízimo, certo? Ou seja, cobrando dinheiro das pessoas para frequentarem a igreja e vendendo perdão. Né? Vendiam perdão, vendiam os objetos sagrados, né? Ou seja, vende pedacinho de madeira falando que era da cruz, vendia pedaço de pano falando que era do manto de Jesus, vendia tirinhas de couro, tudo isso para enganar o fiel, certo? Vendia umas tirinhas de couro falando que era da sandália de Jesus, tudo isso para eles ganharem dinheiro e enganar o fiel, certo? E aí, qual é o problema? O Papa mandou um bispo percorrer o território, grifem aí na página 155. Oi? Felipe não veste uma camisa, não tem vergonha, não. Não, se liga, presta atenção, senhor. Olha só. Grifem aí para mim, ó, a primeira linha. O Papa, para ganhar dinheiro, e eu vou pedir para vocês escreverem isso aí do lado para mim. Ó, vou até rabiscar aqui onde que eu quero que vocês escrevam, beleza? Presta atenção. Ó, escreve aqui do lado. Escreve aqui do lado. Pode estar? Pode estar? Pode estar? Pedro, Oi. a minha internet caiu. O que você tá falando? Eu estou pedindo para vocês grifarem. Estou pedindo para vocês grifarem na página 155. E agora eu vou pedir para vocês anotarem isso que eu vou escrever aqui no bate-papo, no chat. O que a Igreja Católica ordenou um monge a fazer? Escrevam aí do lado, onde eu rabisquei aí, ó. Vender o perdão. Vender o perdão para aumentar os lucros da Igreja Católica. Vender o perdão para aumentar os lucros da Igreja Católica na Alemanha. Escrevi no bate-papo, ó, tá aí do lado, para quem não pegou. Vender o perdão, ou seja, enganar o fiel alemão, né, percorrer o território da Alemanha vendendo a indulgência, né, falando que as pessoas estavam sendo perdoadas. Aí, olha só, a pessoa que cometeu um crime gravíssimo, ô Luquinha, o cara cometeu um assassinato, o cara participou de um roubo, nossa, fez um crime grave. O cara, para ser absolvido, para ele não ir para o inferno,
ele achava que se ele pagasse dinheiro para a Igreja Católica, ele não seria punido. Aí o que a galera fazia? Pegava o dinheiro, dava para a Igreja Católica e achava que estava tudo bem, entendeu? Que podia cometer o crime agora, já que foi perdoado. Certo? Animal, É. E aí, qual é o detalhe? Lá embaixo, no terceiro parágrafo dessa página, no meio do parágrafo, eu quero que vocês grifem lá no meio aí para mim, ó. Na Alemanha, ou seja, no território que esse monge tinha que vender o perdão, tinham algumas pessoas que perceberam que esse negócio de ficar vendendo as indulgências era uma prática de abuso da fé, de exploração financeira e também desvio dos recursos, já que os recursos arrecadados pela igreja deixavam os territórios locais para empreender os projetos em Roma. Isso aí que eu queria que vocês grifassem. Certo? O que foi isso que vocês leram? Ó, escrevam aqui do lado, é bem curtinho. Bem curtinho aqui da lateral, hein? Coloquem aí para mim, ó. Críticas do povo alemão a essas práticas. Mandei no bate-papo, ó. Críticas do povo alemão a essa prática. E aí já vou pedir para vocês emendarem aqui embaixo, ó. Vou até mandar vocês escreverem antes de grifar, beleza? Aqui embaixo, tá vendo, ó? Escreve aí, escreve aí, escreve aí, escreve aí. Lutero. Estou escrevendo no bate-papo também, tá? Lutero. Lutaram. Não é Lutaro, não. É o nome de uma pessoa, Lutero. Publicou 91 críticas falando mal da Igreja Católica. Lutero publicou... é 95, perdão, eu coloquei 91 aí, foi errado, é 95. Lutero publicou 95 críticas falando mal da Igreja Católica. E agora grifem aqui para mim, ó, no último parágrafo, só o nome dele. Martinho Lutero publicou seu ponto de vista sobre a venda de indulgências, fixando na porta da igreja suas 95 teses. Ou seja, ele era um padre católico que vivia na Alemanha e que não concordava com o que o padre, com o que o Papa estava fazendo. Achava que isso daí era um abuso, velho. Achava que o Papa estava abusando do poder, cobrando dinheiro do fiel. Certo? Certo? Pegaram? Muda de página aí para mim. 156. Agora que entra a formação de uma nova igreja. Por quê? Oi, quem me chamou? Onde você grifou atrás é que eu tô copiando aqui no negócio do Lutero. Tá, peraí, vou voltar aqui, ó. Finalzinho da página aí, ó. Última linha da 155, Igor. Tá. Pegou? Pegou? Peguei. Show. Uhum. Virou a página 156. E, ó, essa agora que é a diferença, essa que é a diferença da igreja do Lutero.
Por quê? Porque ele criticou a Igreja Católica, certo? Ele criticou a Igreja Católica. E ele vai ser expulso. Por quê, velho? Porque a Igreja Católica, nessa época, ela é tão corrupta, né? Ela tem tanto problema, ela é tão gananciosa, que ela vai expulsar o Lutero. Por quê? Porque ela não aceita ser criticado, né? O Papa vai falar o seguinte: Lutero é um louco, Lutero é um doido varrido. Como assim que o cara não quer ganhar dinheiro, né? Como assim que o Lutero não tá aceitando que a gente ganhe dinheiro e o dinheiro seja enviado para o Papa, né? Eu, Papa, quero mais luxo, quero uma catedral melhor, mais bonita, e o Lutero, com esse papo de fazer crítica, tá me atrapalhando. Então, vamos expulsar o Lutero. Certo? Lutero não vai mais fazer parte da Igreja Católica. E aí, o que o Lutero vai fazer? Ele vai responder. Sacou? É aí que começa a briga. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque o Lutero vai criar uma nova igreja, um novo pensamento que vai ser diferente do que a Igreja Católica propunha. Ó, prestem atenção nisso. Essa é a parte importante da aula. Ô, Raniel, se liga. Essa é a parte importante da aula, velho. Se liga. Ok? Que é o seguinte. O Lutero vai continuar sendo cristão, né? O Lutero continua, ele vai criar uma nova igreja, e nessa nova igreja eles continuam acreditando em Deus, continuam acreditando em Jesus Cristo, continuam acreditando nos santos, mas na nova igreja do Lutero vão ter regras diferentes da Igreja Católica. Por exemplo, esse negócio de que a Igreja Católica podia vender perdão, o Lutero não acredita nisso, velho. Porque o que o Lutero fala? Que a única pessoa, né, quem pode perdoar os pecados não é um padre. Quem pode perdoar os pecados da humanidade é Deus. Sacou? Então, se as pessoas vão... Ó, presta atenção nisso, porque eu conheço um monte de gente que faz isso, hein? Se liga. Um monte de gente pratica isso, ó. Apronta a semana inteira, certo? Pega a semana inteira só fazendo algazarra e chega no final de semana e vai na missa e acha que tá tudo bem. Vocês conhecem gente que faz isso? Eu já fiz isso, mas não faço mais. Então, o que o Lutero vai falar é o seguinte, que quem faz isso, quem apronta a semana inteira, quem mente, quem é corrupto, quem não respeita Deus durante a semana, não pode chegar no domingo e na missa pedir perdão, confessa para o padre e acha que está tudo bem. Saca? O que o Lutero vai falar é o seguinte, Deus está vendo tudo, velho. Deus está analisando tudo, sacou? Então, você tem que ser uma pessoa boa o tempo todo. Não adianta você pedir para o padre te perdoar, porque isso daí não vai ser suficiente. Se você estiver pecando, você está pecando aos olhos de Deus. Sacou? Então, não é só o padre que vai te abençoar, não. Não é só o padre que vai te perdoar, não. Você tem que conversar diretamente com Deus. Então, grifem isso daí para mim, ó, a primeira mudança do Lutero. No meio do parágrafo, ó, Lutero acreditava que nem as boas ações, nem os agrados feitos a Deus por meio do clero garantiam a redenção. O que ele está falando? Que não adianta você cometer um pecado, de repente chegar lá na igreja, opa, vou entregar aqui um dinheiro para o dízimo, né? Vou deixar aqui 10 reais, 20 reais, 200 reais, que se eu deixar um dinheiro aqui, o meu pecado vai ser perdoado. O que o Lutero fala é o seguinte, velho, não tem dinheiro que você pague para Deus que vai estar te liberando do seu pecado, velho. Sacou? Se você estiver fazendo isso, você está sendo tão corrupto e Deus é justamente o que ele não quer. Se você acha que você vai poder chegar lá, dar um dinheiro e vai comprar seu perdão, você está sendo justamente um mentiroso. Sacou? Continua grifando. Ó, o parágrafo todo agora. Para o Lutero,
a salvação da humanidade estava na fé. Ou seja, não é o padre que vai te perdoar, né? Não vai ser a palavra do padre que vai conseguir mudar as coisas, é a sua própria fé. As pessoas deveriam se manter inabaláveis em sua fé. O que é isso, velho? Que a pessoa, quando ela é uma pessoa do bem, quando ela é uma pessoa de fé, quando ela é uma pessoa honesta, ela é honesta o tempo todo, sacou? Não adianta cometer o pecado e depois aprontar durante a semana, só fazer malcriação, velho, só fazer coisa ruim, achando que depois vai ficar livre. Isso aí não cola, certo? E caberia somente a Deus perdoar as pessoas. Escrevam aqui do lado, ó. Escrevam aqui do lado. Escrevam aqui do lado. Vou escrever aqui no bate-papo. Na Igreja de Lutero, somente na Igreja de Lutero, somente Deus poderia perdoar as pessoas. Na Igreja de Lutero, somente Deus poderia perdoar as pessoas. Ou seja, que todo esse papo de que os padres podiam vender indulgência, que os padres podiam vender perdão, de que podia vender o cargo, tudo isso aí para o Lutero era uma grande mentira, certo? Então ele não acreditava nisso, certo? A Igreja Católica, ó, grifem aí, 157. O Papa exigiu que o Lutero desmentisse tudo que ele disse. Ou seja, o Papa queria que o Lutero falasse que tudo que ele falou, que esse negócio que só Deus perdoa, que o padre não tem poder de perdoar, que esse negócio de ir na missa domingo e confessar o perdão não adianta nada se você pecou durante a semana. O Papa queria que o Lutero falasse que isso daí que ele disse era mentira, isso aí que ele não pensava nisso mesmo não, que ele estava bêbado, saca? Tomou umas cachaças lá, não sabia o que estava falando e viajou. Só que o Lutero não aceita. O Lutero fala que isso aí é verdade, né? Que ele falou isso aí por vontade própria e que ele acredita nisso. Escreva aqui em cima para mim, ó. Escreva aí em cima para mim. Cadê? Peraí que sumiu meu negocinho do bate-papo. Escreva aí em cima para mim. Lutero rompe com a Igreja Católica. Lutero rompe com a Igreja Católica e cria uma nova. Lutero rompe com a Igreja Católica e cria uma nova. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu ver se vocês lembram aqui, hein? Da aula passada, da aula de segunda-feira. Qual era a língua, qual era o idioma em que as missas eram rezadas na Igreja Católica? Alguém sabe me responder? Em alemão? Não, é uma outra, que só os padres falavam. O alemão, ô Igor, foi o que eu usei aí para enganar vocês, hein? Vocês boca aberta, tudo. Como é que foi o meu desafio? Acho que é latim, né? Latim, Davi. Foi o Davi que falou? Quem que falou? Eu, Davi. Boa, Davi. A missa, ela era rezada em latim, né? E ninguém falava o latim, só os padres. Todas as Bíblias eram em latim.
O Simon, todas as Bíblias, velho, como ela era em latim e ninguém falava latim, as pessoas não sabiam ler a Bíblia. Sacou? Então, o que isso significa, velho? Que os padres conseguiam enganar os fiéis. Por quê? Porque ninguém sabia o que estava escrito. As pessoas sabiam que a Bíblia era importante, né? Que a Bíblia tinha a palavra verdadeira, mas ninguém conseguia ler o que estava escrito. Por quê? Porque ela estava numa língua que ninguém sabia. O que o Lutero vai lá e faz? Traduz a Bíblia para o alemão, traduz a Bíblia para o alemão. Grife-se do que isso é a parte mais importante do Lutero, ó. Ele traduziu a Bíblia e aproximou a palavra religiosa do fiel. Por quê? Porque antes só o padre podia ler. Só o padre podia falar o que estava escrito. Agora, com a tradução da Bíblia, cada fiel pode fazer a sua própria leitura. Escrevam aqui do lado, ó. Escreve pequenininho que essa é maior, tá? Coloquem aí pra gente fechar. Espera aí, deixa eu abrir meu bate-papo, que meu bate-papo sumiu. Escrevam aí para mim, ó. A tradução da Bíblia para a língua local. A tradução da Bíblia para a língua local permitiu que os fiéis tivessem suas próprias interpretações. Show. E para a gente fechar, moçada, a última coisa que eu queria que vocês grifassem, certo? Última coisa que eu queria que vocês grifassem. Ó, embaixo da Bíblia do Lutero aí, pode grifar. O Lutero tirou o culto aos santos, só teria o batismo e a Eucaristia, e o Lutero defendeu que a igreja ela não tem que mandar no país, que quem tem que mandar no país são os próprios reis, são os próprios príncipes. Certo? Que esse negócio da Igreja Católica ficar querendo governar não era o papel dela. Que o papel do governo, vocês lembram lá na Idade Média, que a gente tem aqueles 3 grupos? Certo? Ô, Raniel, quem era o Lutero? O Lutero era um padre alemão que não concorda mais com o que a Igreja Católica estava fazendo, e quando ele não concorda mais, ele começa a montar a sua própria igreja. Certo? Pegaram? Uma nova igreja em que todo mundo pode ler a Bíblia, porque a Bíblia agora está na língua local. Todo mundo tem que conversar diretamente com Deus. Não é mais o padre que vai te falar o que é certo, o que é o errado. Ok? O perdão, quem dá o perdão, quem confere o perdão não é o padre, é Deus. Então não adianta você ficar achando que pode comprar perdão, que pode fazer boa ação, que isso aí vai te perdoar. Você tem que ter fé e tem que manter bem. Você tem que se manter honesto. Beleza? Tranquilos? Ô, Pedro, então, por isso, ainda existe
aqui as igrejas que quando no seu salário, eles perdem a metade do salário. O Ranier, o Igor, perdão. O Igor, esse comportamento que essas igrejas fazem até hoje, né, isso a gente vê acontecendo até hoje, era justamente o que o Lutero criticava. Ele falava assim, ó, você não tem que ficar dando dinheiro para a igreja, saca? Você dá dinheiro para a igreja não vai melhorar a sua fé. Isso aí é um jeito só de você fingir que você não é culpado. Não adianta nada você pecar, depois pagar para a igreja achando que você vai se absolver, certo? Que todas as vezes que a igreja faz isso, ela está te enganando. Ela tá usando isso para ela ficar mais rica e mais forte. O que vai determinar se você é uma boa pessoa ou não é a sua fé, são as suas boas ações e você ser honesto. Então, não tem que ter pagamento, não tem que ter adoração a um padre, você tem que adorar somente a Deus. Certo? Isso aí que são as críticas que o Lutero vai fazer à Igreja Católica lá em 1500, certo? Lá em 1500, mas que até hoje a gente vê acontecendo. Ó, vou passar a tarefinha para vocês, beleza? Vou passar a tarefa para vocês, ó. Presta atenção. Eu quero que vocês façam para mim aí, por gentileza, o teste número 2. O teste número 2, página 161. Anota aí. Teste. Mas o número 1 aí não fez. O quê? O número 1 não fez. Não entendi nada, não entendi nada. O número 1 não foi feito. Não, pode ir para o 2 direto. Ah, tá. Tá? Ô, Pedro, para fazer o teste... O teste número 2. Teste número 2. Ok? E façam também para mim, por favor, o em casa número 2. Tá. Beleza? Uhum. Pegaram? Teste número 2 e em casa número 2. A página do em casa é a 163. Beleza? Ô, Otávio, manda lá no grupo para mim, pode ser? Você faz essa função aí, doutor? Eu boto na descrição lá do grupo dos alunos todo dia. Beleza, show de bola. Valeu, galera, até mais. Segunda-feira.